Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E já vamos direto para o primeiro assunto. O governo do PT prometeu punir os militares que comemorarem a data de hoje, 31 de março, que marca os 59 anos da ascensão dos militares ao comando do país em 1964. A presidente do partido, que nem tinha nascido na época, foi uma das primeiras a alertar sobre as ações que o Exército vai tomar contra os militares que desrespeitarem a ordem. Ela disse, abre aspas, em sinal de novos tempos, o Exército avisa que vai punir quem comemorar o golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é o primeiro passo para que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o clube militar onde estão os da reserva fazendo almoço pró-golpe. Fecha aspas. Hoje, já há bastante estudo comprovando que não houve golpe nenhum dos militares. Basta ler um pouco e conhecer melhor a história, mesmo contada nos livros dos comunistas. Na década de 60, o então político João Goulart demonstrava ideias de um governo socialista com propostas de desapropriação de terras sem nenhuma espécie de compensação para os proprietários. Essa e outras propostas que marcaram o discurso dele na Candelária, no Rio de Janeiro, assustaram vários setores da economia brasileira, como políticos, empresários, banqueiros e sociedade civil. Logo, houve um movimento de rejeição às ideias de Jango, como era chamado, ele que acabara de assumir no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado à presidência da República. Acuado, sem respaldo popular, Jango fugiu para o Uruguai, deixando a cadeira da presidência vazia por alguns dias. Logo, resumidamente, o Congresso votou democraticamente pela deposição do presidente fugido e colocou no lugar, em mandato tampão, o presidente da Câmara da época, deputado Ranieri Mazzilli. O movimento para a retirada de Jango foi articulado pelo povo, liderado em 3 frentes estaduais. Em Minas Gerais, pelo governador Magalhães Pinto, em São Paulo, pelo governador Adhemar de Barros e no Rio de Janeiro, pelo governador Carlos Lacerda. Eles é que não queriam mais João Goulart e suas ideias comunistas na presidência do país. Houve então o pedido das massas pelas ruas do país inteiro e foi só aí que os militares entraram em ação, atendendo o clamor popular. Se houve golpe, uma vez que João Goulart havia abandonado o cargo no Palácio do Planalto, não foi começado pelos militares, e sim pela sociedade civil. A escolha de Humberto de Alencar Castelo Branco foi feita dias depois em votação democrática pelo Congresso Nacional, em forma de resposta e pagamento pelo envolvimento e serviço dos militares em favor dos cidadãos. O fim do regime chegou com o general Figueiredo, que passou o poder para José Sarney em 84. Mas durante todo esse tempo, os militares levaram a culpa porque impediram os revoltosos de trazerem de volta a todo custo as ideias comunistas de João Goulart. Na verdade, para manter a ordem, os militares tiveram de ser duros. Só teve problema com eles quem dava problema. Por isso surgiram os movimentos de esquerda que hoje estão de volta ao poder. Até o atual general-chefe do Exército, senhor Tomás Paiva, disse a interlocutores que os oficiais que celebrarem a data poderão ser punidos. Será mesmo que ele não conhece a história da sua própria força? É inadmissível que isso venha acontecer nos dias atuais. O que isso tem a ver com a democracia? Muitos dos que estão no governo hoje sofreram na época porque eram considerados problemas e provaram que a questão não se tratava de ideologia, era de caráter mesmo. Quantos foram condenados pela Operação Lava Jato por corrupção e desvio de recursos públicos, mostrando uma índole criminosa? Você lembra de Aldemir Bendini? Ele foi colocado como presidente da Petrobras em 2015 pela então presidenta Dilma, com a missão exclusiva de acabar com a corrupção na estatal. Mas o que aconteceu? Colocaram o lobo para tomar conta do galinheiro. Ele foi roubar ainda mais do que os outros que o antecederam. Foi o que a Lava Jato mostrou.
Bendini recebeu 3 milhões de reais da construtora Odebrecht para favorecer a empreiteira em contratos de obras da empresa. Ele foi condenado primeiro a 11 anos de cadeia, depois o juiz Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, reduziu a pena para 6 anos e 8 meses. Era isso que essa turma queria na época: roubar, roubar e roubar ainda mais. E não somos nós que estamos dizendo isso. Foi o revelado pela Operação Lava Jato e que todo mundo sabe. Era essa mesma turma que dava problema lá no passado e que mais tarde foram anistiados.